Vamos pegar agora algumas opiniões do Coronel. O que você achou do episódio dos torcedores do Boca Júnior? Como é que vocês conseguiram lidar? Como é que foi essa situação? Em que situação? No jogo do Brasil Não, ou no jogo do Fluminense? Fluminense. Olha, Primeiro, como é que isso chega para o senhor? Por exemplo, o jogo às vezes é no final de semana. Possivelmente, o senhor, pode ser que o senhor esteja em casa. O senhor é acionado 24 horas por dia. não, a partida de futebol ela tem um planejamento, tem um cronograma uma tabela previamente definida. A gente sabia que naquele final de semana de 4 de novembro teria a final no Rio de Janeiro da Libertadores. Naquele final de semana, foi um final de semana que nós tivemos vários eventos na cidade, né? E aí veio junto com o feriado de finados. Então nós tínhamos uma previsão de ter a cidade muito cheia, uma preocupação grande com os torcedores do Fluminense e do Boca Juniors. A torcida do Boca Juniors é uma torcida de comportamento agressivo, isso é fato. A gente tinha em mente que até exemplo do que aconteceu entre Boca e River na final da Libertadores na Argentina. A partida não foi realizada, a final foi disputada em Madrid, se não me falha a memória, por conta do comportamento das torcidas. Então é uma torcida realmente pesada. Nós tivemos alguma dificuldade de receber informações de quantos viriam para assistir a partida, mas nós tínhamos uma noção do que poderia acontecer com base no que aconteceu nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas eles vieram, muitos sem local para se hospedar, ficaram na cidade, largados, morando em Copacabana, e aí nós tivemos junto com a prefeitura um trabalho de recolher, levar todos para o Sambódromo, para o Terreirão, para que eles pudessem, nas Olimpíadas, ficarem acomodados lá, e acabou a Olimpíada, não, Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, eles não foram embora, ficaram aqui mais uma semana, 2 semanas, então a gente tinha um pouco de noção do que poderia acontecer. Tem uma imagem. Você tem aquela imagem aí da torcida do Boca chegando no Maracanã? Aquela foto? Tem uma imagem, tem uma foto. Eu acho que eu não tenho ela aqui. Nossa produção aqui é uma imagem. Vai encontrar. É uma imagem impressionante da torcida do Boca no Maracanã para entrar no estádio. Assim, eu cheguei no Maracanã no dia do jogo, 11h30 da manhã. Quando cheguei no Maracanã, 11h30 da manhã, que eu olhei a torcida do Boca, eu falei, caramba. Ai, meu Deus. Eu falei, ai, meu Deus. Eu tive minha primeira impressão, eu fiquei assustado. Não tem o menor problema de confessar. Eu falei, caramba. Eu olhei assim, fiquei impactado. Eu falei, portão abriria 13 horas. Aí eu chamei o comandante do BEP. É isso aí, ó. Essa imagem. Caramba, parece isso. Olha essa imagem. Isso era por volta de 12h30, 1h. E o jogo aconteceria? 4 horas da tarde. E não parava de chegar gente. Não, eu moro em Copacabana e eu vi uma opção de torcedor do Boca vendo na televisão do bar. Aí eu falei assim, pô, bicho, era pra ver na Nós televisão tivemos que do bar? isolar um quarteirão em Copacabana para eles poderem assistir o jogo. Acho que foi ali na Miguel Lemos, se não me engano. Ele tinha um quarteirão fechado para eles verem o jogo. Eu até pensei assim, pô, mas se é pra ver o jogo no bar, por que não fica na Argentina? Não tem bar. Nós tivemos que isolar um quarteirão em Copacabana para eles poderem assistir um bar no jogo. Eles ocuparam o quarteirão, nós isolamos. Quando eu cheguei, eu vi essa imagem. Cara, é muita gente. Era criança, mulher. E eu só tinha homem. em mente o seguinte, o jogo tem que começar. O jogo tem que começar. E aqui você tinha torcedor com ingresso, torcedor sem ingresso, torcedor com ingresso falso tentando entrar. Isso aqui foi a parte mais difícil do dia de jogo para a gente conseguir controlar isso aqui. Você estava lá. E você foi pro local. Eu estava lá, eu só saí de lá quando o jogo começou por volta de... Eu saí de lá, era 5h15 da tarde. Cheguei lá 11h30, fiquei lá até 5h15 da tarde, especificamente nesse local aqui. E qual o time que você torce? Eu digo que eu sou policial militar. Polícia militar não tem time. Meu time é torcendo pro Boca ou pro Fluminense. Meu time Igual narrador de futebol. Meu time é polícia militar. Então não tenho time. Eu cheguei pro meu filho e falei Não posso assim, falar isso aqui. Eu falei pro meu filho é flamenguista, né? Falar em Meu filho tem 11 anos. Eu falei com ele assim, ô Leão, você vai torcer pro Boca ou pro Fluminense? Aí meu filho, pro Boca, né, pai? Eu falei, você é flamenguista. E ali nós começamos... volta ali, só para...
que nós começamos a fazer? Nós começamos a criar linha de policiais entre os torcedores. Aqui, né? Tá organizado. Aqui, ó. Aqui mesmo. Nós entramos aqui com a cavalaria, cortando, fatiamos isso aqui. Igual na Bahia, quando os policiais cortam o bloco. Isso. Nós fatiamos essa multidão com a cavalaria. Criamos 4 ou 5 fatias com a cavalaria para a gente poder controlar o acesso deles no estádio. Aqui eles passavam por uma checagem no bilhete, na primeira, depois tinha uma outra revista, depois tinha uma revista na porta do estádio. Então a gente fatiou aqui com a cavalaria para que eles pudessem entrar em bloco. Aí passava, ficava num outro segmento. Quem tinha ingresso passava, quem não tinha ingresso ficava aqui. Eles ficavam aqui rodando, tentando uma oportunidade para invadir. Aí a gente ia, tirava todo mundo, jogava pro viaduto, jogava para São Cristóvão. Fui fazendo isso até 4h15 da tarde, 4h20 da tarde. Aí a gente controlando a lotação do estádio, eu recebi a informação, lotou. Falei, lotou? Que loucura. Lotou, então, lotou, fecha os portões, não entra mais ninguém. Quem tá em casa não faz a mínima ideia de todo esse planejamento que tem que ter. Falei, lotou, não entra mais ninguém. Coisa, se dá uma merda, a culpa é dele. Se não dá nada, foi normal. Só fez o seu trabalho. Ninguém reconhece. O jogo começou às 5 horas. Eu tinha em mente que o jogo tinha que começar. Não podia, o jogo tinha que começar de qualquer maneira. E ainda ficou um grupo sem ingresso que tentou entrar, mas aí assim, nós montamos uma estrutura com a Polícia Militar, com a Cavalaria, com o Batalhão de Choque. Falei, vamos segurar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí foi dando o horário do jogo, eles começaram a ver que eles não iam conseguir entrar, e aí eles se espalharam pela cidade para buscar algum local para ver o jogo. Mas assim, essa foi a imagem que eu cheguei lá às 11h30 da manhã, no Maracanã. Sabe com o que o torcedor do Boca Juniors não contava, além do Fluminense? Não contavam com a presença do BEP. Queria deixar um abraço para todos os policiais que atuam no BEP. Também. Porque eu tenho um amigo que é dono de um clube de futebol das divisões de base aí, e teve um jogo lá no estádio do Madureira, era Império Serrano e Rio de Janeiro, campeonato carioca Série C, Série B, coisa assim. E o Rio de Janeiro tem uma torcida de 50 torcedores, o Império Serrano tem a torcida que já vem da escola de samba, né? Tinha ali umas 500 cabeças. Do nada a torcida se desentendeu e tinham, sem brincadeira, 5 policiais do BEP ali entre as torcidas. A torcida do Império Serrano começou a pular na direção da torcida do Rio de Janeiro Futebol Clube. Eu falei, meu irmão, vai dar um problema gigantesco isso. E eles vindo, e o pessoal do BEP posicionaram e aguardaram. Daqui a pouco só vi a torcida voltando. 5 homens fazendo 500 cabeças voltarem. Eu falei, pô, meu irmão, quero saber se é uma tropa que vem se especializando ao longo dos anos. Então, assim, eu acho que nessa gestão de torcida nos estados, a melhor tropa que a gente tem no Brasil é o BEP. É referência para outros estados e uma tropa que vem se preparando ao longo dos anos. Então, assim, a participação deles com a gente nessa partida aí foi fundamental. Se nós tivemos algumas situações no entorno do estádio que o BEP administrou, sabe? Então, assim, foi um evento complicado, tenso. A gente recebeu aqui 2 vezes o capitão Prujanski, né? Que trabalhou durante muito tempo no BOP, parece que está licenciado. Hoje está licenciado. E ele falou muito sobre o BEP aqui nos 2 episódios. A forma como os policiais que ocupam a função de liderança da tropa, como que eles identificam as ameaças, como eles identificam aquele cara que vai provocar o efeito manada, como que eles controlam a partir das lideranças de lá, como que o policial militar do lado de cá, olha, aquele cara lá vai causar um problema. Sim. Contém ele que você vai conter o resto. Isso é muito bacana e a população não tem ciência. A população não tem ciência dessas linhas divisórias que foram criadas, da fiscalização antes da entrada, durante a entrada, esse desvio do pessoal para o viaduto, a mão de obra que dá para que um evento na proporção da final da Libertadores aconteça. Eu tive essa experiência minha aí foi também, mas eu tive uma experiência com o BEP, Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil de 2022, foi isso. O Flamengo ganhou nos pênaltis no Maracanã. Eu cheguei no Maracanã 8 horas da noite. Cheguei no Maracanã 8 horas da noite. 7h30 cheguei no Maracanã para ver o policiamento. Comecei a rodar no entorno do Maracanã. A gente tinha montado um planejamento que a gente tinha noção que a torcida do Flamengo ia tentar invadir o Maracanã.
Então a gente montou uma Você estrutura. tinha informação sobre isso? Nós tínhamos a noção e algumas informações que a torcida do Flamengo invadiu o Maracanã. E aí nós montamos uma estrutura de proteção bem pesada. Cara, a torcida do Flamengo começou a tentar invadir o Maracanã 8h30 da noite. Só parou 00:30. O Flamengo foi campeão. O Flamengo empatou o jogo, foi para os pênaltis, foi campeão. A torcida do Flamengo ainda tentava invadir o Maracanã. Impressionante. E o BEP naquela partida foi fundamental. Por 4 horas de quebra-pau. 4 horas os caras tentando, um grupo tentando invadir o Maracanã. Pô, naquele jogo, o BEP e o Batalhão de Choque foram fundamentais. Impressionante. Impressionante. Chegou a determinado momento, eu fui pro Centro de Comando e Controle do Maracanã, e aí eu me lembro que alguém me ligou da prefeitura pedindo para parar o gás lá fora, que o gás estava chegando no Maracanã. Estava atrapalhando o início do jogo. Falei, cara, ou a gente... Cara, eu posso parar, e aí eles vão invadir. Não, então continua o gás. Mas assim, a atuação daquele dia foi aquela atuação que me deixou muito impactado. Os caras foram 4 horas dos caras tentando invadir. As pessoas não imaginam a estrutura. E o choque impedindo. Nós não tivemos um problema de invasão aquele dia no Maracanã. As pessoas em casa, elas não têm a noção, o tamanho do preparo dos policiais militares. Em todo sentido. E a Polícia Militar, que você tem vários setores, o setor de cães, o setor de distúrbios, de multidão, operações especiais, UPP, Segurança Presente, Patrulha Maria da Penha, e como todos eles realmente são preparados para fazer aquilo. Isso aí é o que tem que ser exaltado. As tropas especializadas nossas são muito, muito importantes.